bom. Gerociência dizendo parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada! Parabéns a todas as mulheres. Vai esperar, a gente está aqui testando a tecnologia, eu e Gabriel, vamos dar uma esperadinha para o povo entrar, porque a gente começa às 7 pontualmente. Se vocês tiverem interesse de convidar outras pessoas, chama o povo aí para participar desse papo, porque vai ser uma conversa muito legal. No dia da pré-estreia, eu não sei quantos de vocês estavam na pré-estreia do filme do Gabriel, mas não deu para fazer muitas perguntas, né? Porque tinha tanta gente, não teve sessão de perguntas e respostas, então hoje vai ser o dia para fazer todas as perguntas que vocês quiserem para o Gabriel. Luzia, boa noite. Vamos chamando todo mundo. E aí, Gabriel? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo ótimo. Fora essa chuva que deu agora, né? Que loucura. Pois é, nossa, tudo alagado. Caramba, aqui na Vila Olímpia foi um caos. Oi, Gabi, Doc sensacional. O Ale. Fala, Ale. Regina for fun. Vamos entrando, que hoje o papo vai ser bom. Aqui a Nete, Ana Lúcia. Ana Lúcia dizendo parabéns pelo documentário. Obrigado, gente, Ana. Sucesso. Né? A gente... Gabriel, acho que a estreia foi no dia 3, né? Dia 3 de março. Dia 3 de março. Já tem ações no YouTube, Gabriel? Ele já passou de 5 mil, né? Passou de 5 mil agora. E sendo que ele está crescendo, ele vai crescer organicamente, né? Eu acredito que nem, assim como envelhecência, ele tende a ir abrindo caminhos, tipo uma bola de neve. O pessoal que assiste, muitas das pessoas que assistem gostam e recomendam, né? Que a gente não tinha verba para fazer um mega anúncio, divulgar demais, mas eu também não tenho... Eu acredito, né? Eu gosto do filme também. Eu acredito que o filme passa uma mensagem bacana e... assim como envelhecência, que envelhecência foi a repercussão, ele é muito usado hoje em cursos, em ensino. Eu espero que tomara que o Além do Aposento também siga o mesmo caminho, né? Tomara que o pessoal consiga usar o filme, goste do filme para usar ele como referência, né? Não, com certeza. Fantástico. A Ana Lúcia está falando, já estou divulgando nas minhas palestras e rodas de conversas. Obrigado, Ana. Sensacional. Isso é ótimo. Gente, 7 horas... Oi, diga, desculpa, Gabriel. Não, pode fazer a chamada aí. A gente sempre procura começar no horário e terminar no horário. Então, a gente vai começar a live às 7 horas em ponto. E hoje a gente está com o Gabriel Martinez. Então, ó, a Vera, que esteve lá na pré-estreia, está aqui entrando também. O Gabriel Martinez, ele é storyteller, documentarista. E ele é muito conhecido na área do envelhecimento porque ele é o diretor de 2 documentários muito famosos para quem trabalha nessa área da geriatria, da gerontologia, que é o Envelhecência. E agora o recém-lançado Além do Aposento. Teve uma pré-estreia no meio de fevereiro e o filme foi disponibilizado no YouTube na semana passada. Então, quem não assistiu ainda, vai lá no YouTube que está lá e o filme é fantástico. E hoje o Gabriel está aqui para a gente bater um papo sobre o filme. Então, muita gente me falou, puxa, Lili, eu tinha tantas perguntas para fazer para ele, assim, de bastidores, de como foi fazer certas cenas, como foi encontrar os personagens. Então, hoje, a ideia é realmente ser um bate-papo para todo mundo perguntar o que ficou com dúvida, gostaria de saber mais de algum ponto do filme, então a hora é agora. Então, Gabriel, muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Nelly, pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando. Quem quiser qualquer pergunta, tanto até do Envelhecência ou do Além do Aposento, por favor, manda aí. Que eu adoro falar de bastidores. Adoro bastidores também. É isso. Bom, eu vou começar fazendo as perguntas, então, para a gente dar uma aquecida, e aí as pessoas vão intervindo, vão fazendo as perguntas, pegando os ganchos para a gente bater um papo aqui. Então, primeiro de tudo, como tem sido a repercussão do filme, a gente já começou falando um pouquinho, né? A gente estava falando antes de começar a live oficialmente. A Vera está perguntando como foi a seleção. Eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido. Será que deu pau na transmissão aqui? Deu. Travou. Oi, Gabriel?
Tô Agora, ouvindo, você tá me ouvindo? agora sim, agora estou ouvindo. Tá. Então, eu queria que você falasse um pouco dos comentários que você tem recebido, como tem sido a repercussão do filme desde a pré-estreia até agora. A gente estava falando um pouquinho antes das 7 horas, né? A gente começou, vou repetir o que eu falei aqui para quem entrou depois, né? O Além do Aposento, o Envelhecência, meu documentário anterior, ele foi assim um efeito bola de neve, ele foi devagarinho crescendo. As pessoas que assistiram, muitas recomendavam, e muitos profissionais do meio, tanto de fisioterapia, envelhecimento, gerontologia principalmente, acabaram usando o Envelhecência em cursos, né? Ministrando aula com Envelhecência. Então ele foi um filme que até hoje ele continua tendo um alto número de visualizações, porque ele é recorrentemente usado em cursos. E eu acho que eu espero, né? Eu gosto muito do Além do Aposento, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito do filme e acho que ele pode também, ele tem esse poder, essa força para começar a ser usado em curso, para levantar o debate, para começar, né? Justamente assim como Envelhecência, para ele conseguir vai crescendo devagarinho. Agora ele está com 5 mil visualizações e muitas das pessoas que assistem recomendam o filme, né? Isso que é o ponto mais forte. Muitas pessoas recomendam. Então a gente vê as pessoas postando no Stories, pedindo para as amigas assistirem. E até tem stories, eu botei acho que ontem, de uma amiga que, né, quando viu o tempo do filme, né? Não ia assistir, ela decidiu assistir de última hora e agradeceu. Ai, que bom. Mas é justamente isso, né? Hoje, na mídia social, é tudo tão líquido, é tudo vídeo de 30 segundos, tão efêmero, que quando a gente pega a recomendação de um filme de 1h30, é difícil a pessoa parar, né, para assistir. Então, você indica para uma amiga, quando o pessoal vê, 1h30, veja outra hora, deixa para depois. Mas até as pessoas que param para assistir o filme falam, poxa, o filme é bom, e recomendaria. E vem outros stories daí falando, poxa, eu gostei do filme, obrigado à minha amiga que me recomendou. Então é isso, eu acho que quando ele tem uma mensagem bacana, se ele realmente está levando uma mensagem boa, né, eu acho que as pessoas tendem a querer que os amigos também assistam o filme. E é isso, por indicação. Então eu acho que ele vai devagarinho, vai galgando aí mais espaço, por indicação ele vai continuamente crescendo, né? Uhum. Para quem não assistiu Ah, o filme, fala rapidamente qual que é a história do documentário, qual que é o tema principal e o que a pessoa vai encontrar quando começar a assistir o filme. para quem não assistiu o filme, Isso. eu quis fazer o ponto também parecido com Envelhecência, de preparar para o envelhecimento e fazer mostrar que essa fase pode ser uma fase propensa ou disposta a ter novas experiências, que é a coisa que mais me fascina é novas experiências. Isso, assim, eu acho primordial. Então, quando eu pensei em fazer um filme na sequência, eu pensei, poxa, não queria abordar o envelhecimento diretamente. Eu quero chegar no envelhecimento, mas pegar uma outra abordagem, né? Daí eu pensei nesse tema de aposentadoria, porque realmente esse negócio de aposentadoria, a gente ouve muitas pessoas falando, quando eu me aposentar, e depois, quando muitas se aposentam, não fazem nada, ficam em casa, né? Muitas pessoas se aposentam e acabam tendo aquela vida mansa, parece que acabam de esquecer de tentar coisas novas, né? Uhum. E o que eu queria é justamente isso, para as pessoas diferentes perspectivas, né? A primeira coisa que eu pensei, quero pegar diferentes perspectivas para que a gente possa trazer novas experiências, novas reflexões, porque quando a gente pega 6 personagens diferentes, cada um com seu próprio jeito de encarar a vida, isso ajuda a gente a ver o quão maleável a vida pode ser. Então, a partir daí foi isso. Vou fazer uma abordagem via aposentadoria, vou pegar pessoas bem diferentes justamente para causar múltiplas visões de o que pode ser a sua vida após os 60, 70. Que no final é mais ou menos o mesmo tema de envelhecência, né? Vida após os 60, só que pela abordagem da aposentadoria. Uhum, uhum. Excelente. Eliana Carvalho dizendo sensacional, a Ana Lúcia dizendo eu amei, está me ajudando muito. Que Vamos bom. para a pergunta aqui da Vera, que é como foi a seleção dos personagens. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade, porque são personagens muito diversos, né? Com experiências muito diferentes. E assim, da onde você achou esse povo, né? Como é que essas pessoas foram parar no filme? Você e a Débora me ajudaram, né? A gente pode falar isso. Vou entregar aqui que é a Lilian, que eu conheço desde que eu lancei Envelhecência. A gente se conheceu lá quando eu estava fazendo
na primeira palestra que eu dei sobre envelhecência, não tinha nem lançado ainda, eu conheci a Lilian e a Débora. Desde então, né, a gente somos amigos aí. E eu falei, dividi com vocês, né, sobre que eu estava com um projeto. E vocês me trouxeram, acho que foi a Débora que indicou os dois. Você conhecia a Lilian? Eu Não. conheci a Tomiko. Eu conheci a Você conhecia a Tomiko. Tomiko. Então, vocês são culpados, né? Responsáveis por dois personagens, que foi a Tomiko e o Anildo, né? É engraçado que, voltando à pergunta, todos os personagens foi através de indicação, né? Todos foram através de indicações. Curioso que quando eu estava fazendo o Envelhecência, eu estava tentando captar patrocínio ainda para o Envelhecência, eu mandei para um cara que trabalhava com captação de patrocínio. Ele viu o projeto e falou, poxa, não sei se você já terminou de selecionar personagem para Envelhecência, mas eu tenho um amigo meu que é muito legal e eu queria te indicar ele. E ele indicou o Guido. Isso para o Envelhecência. Daí ele falou, poxa, esse cara tem... Ele não lembro que idade o Guido tinha na época, tinha 60 e poucos ou 70 anos, mas ele dá pau em muita gente de 20 anos, ele falou isso. Daí eu guardei o contato do Guido antes de fazer o lançamento do Envelhecência e deixei lá quieto, né? E daí lancei Envelhecência. Daí quando fui fazer né, recrutar, vamos dizer assim, fazer a seleção para o Além do Aposento, eu saí perguntando para todo mundo que eu conhecia, né? Inclusive perguntei para vocês, né? A Débora me indicou a Tomiko e o Anildo, né? O Anildo também. O Guido eu já tinha dessa indicação lá do Envelhecência, que é uma pessoa que trabalhava com captação de patrocínio. A Marília, durante o processo do Envelhecência, né, na mídia, solto pelo Facebook, eu recebi no Facebook uma indicação de uma mulher que ela não me conhecia, ela elogiou o filme e ela falou que ela tinha uma pessoa que ela achava sensacional, né? E ela me indicou a Marília Barreiros, que é de Salvador, né? Que é muito bacana, porque como eu estou em São Paulo, não pegaria essa indicação, ou a não ser que fosse por internet, né? O Koji Teramita, eu me lembro direitinho, eu estava num dia aqui fazendo exercício, fazendo a minha série de exercício aqui no meu condomínio, e eu pensei, me veio à cabeça, falei, poxa, como seria legal se eu encontrasse alguém de patins, nunca pensei nisso, né? Será que tem alguém que patina com mais de 60, 70? Eu dei um Google, e o Koji já tinha saído em várias matérias. Daí eu caí no Koji Teramito, né? Porque simplesmente essa foi uma curiosidade que me apareceu na hora. Então foi isso. Daí, deixa eu ver, o Devart foi através do Christian, meu cunhado, né? Que eu estava lá numa festa em Belo Horizonte. E daí, no meio de uma festa, eu vi uma menina, o pessoal lá anda de mountain bike, uma menina comentando que estava numa casa lá perto do interior de Minas, na Serra da Bocaina, e tinha esse cara que era muito curioso, o cara era todo musculoso, cortando lenha, não sei o que. Eu fiquei curioso, eu falei, depois eu perguntei pro meu cunhado, pro Christian, quem é aquele cara que ela estava falando? Daí ela falou, nossa, é o seu Devart, uma figura, você tem que conhecer ele. Daí ele me indicou pro Devart, né? Deixa eu ver. Anildo, depois tem a Marília, que foi de indicação, depois tem o Devart, que foi assim, o Guido, que foi de Envelhecência, Koji e Tomiko. Bom, pronto, tá aí, falei de todos. Assim que aconteceu, assim que eu cheguei em cada um deles, né? Então, Teve alguns personagens também que me indicaram a mais, que eu fui conhecer, mas eu não achei tanto por onde. Pela história das pessoas, eu não me saltou tanto aos olhos a rotina, a trajetória de vida deles, tanto quanto esses, né? E eu fui selecionando as pessoas que eu gostava mais, acabei com esses são os que eu mais gostei. E curiosamente, quando eu vi, eu estava com 2 mulheres e 4 homens de novo, não foi de propósito, que nem uma Envelhecência. Eu falei, caramba, 2 mulheres e 4 homens, eu queria pelo menos meio a meio, né? 3 mulheres e 3 homens. Só que eu tava tão apegado nos personagens, eu gostei tanto deles que eu não consigo mudar, né? Tipo, se não conseguir queria todos eles no filme, todos aqueles ali, eu falei, poxa, eles têm que estar no filme. E eu trabalho assim, eu penso sempre no tempo que cada um personagem vai mais ou menos ocupar de, sei lá, 10 a 15 minutos no filme, porque eu monto com 3 blocos para cada um, o bloco pode variar de 3 minutos a 5 minutos, então eu gosto desse número 6 justamente para não deixar o filme muito longo, né? E para ter uma dinâmica maior, porque daí eu posso contar um pouquinho de uma história, passar para outra e o filme tem um ritmo bacana, né? Por isso que esse
número mágico, que eu gosto tanto, 6 personagens, daria para fazer com 3, só que daí eu usaria mais tempo para cada um. Até dá para fazer, mas a história de cada um tem que ser bem dinâmica, né? O que eu gosto tanto no Envelhecência e no Além do Aposento é que o filme tem um certo ritmo, né? Por isso que eu Entendi. gosto, para não ficar muito parado em cada personagem. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quais foram... Você lançou o filme agora e a gente ficou 2 anos em pandemia, né? Quais foram as principais dificuldades para você conseguir fazer o filme, né, virar realidade? Porque tem desde patrocínio até esse período que ficou todo mundo isolado, não dava para filmar. Quanto tempo durou? Como é que foi esse desafio de conseguir fazer o filme aparecer na telona, todo mundo lá aplaudindo, mas assim, o caminho que veio antes foi muito árduo, né? Eu comecei essa ideia, comecei a formular o projeto em 2017, né? E comecei a filmar ali final de 2018 e 2019, mas daí a facilidade de eu trabalhar no meio audiovisual e ter meus amigos, né? Ter amigos que são operadores de câmera, diretor de fotografia, operador de Steadicam. E daí eu falei para eles, a gente tem uma ideia, e eles falaram, vamos embora, vamos fazer. Então eu tenho muita sorte porque eu consegui fazer vários diários, em torno de 20, 25 diárias, nos períodos que a gente tinha um certo tempo, né? Porque o pessoal também, todo mundo trabalhava, todo mundo trabalha, então quando tinha uma diária assim que não fosse atrapalhar bater com outro trabalho que estivesse acontecendo, a gente conseguia fazer uma captação. Então, em 2017, foi mais 2017 finalzinho, mas foi mais 2018 e 2019 que a gente realizou ali, assim, nos tempos que davam, umas 20 diárias de captação. E isso foi essencial para fazer o projeto, né? Graças à amizade que eu tenho com eles, eu sou muito grato, tenho um prazer, tenho orgulho que o pessoal tenho um grande prazer por ter esse pessoal que me ajudou, mesmo sem ter patrocínio nenhum, sem ter verba nenhuma. Se não fosse eles, eu não conseguiria ter levantado o projeto, porque ali em 2018 e 2019 que a gente conseguiu captar bastante para fazer um teaser, e com o teaser conseguiu o patrocínio via Ancine, né? E daí, aquela velha história daí, a burocracia da Ancine, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, já estava meio devagar em 2019. Eu não conseguia, eu consegui o patrocínio, mas eu não consegui ter acesso à verba. Então eles tinham depositado na conta captação e eu teria que passar para a conta movimento para ter acesso à verba de patrocínio. Só que com a burocracia isso não andou em 2019. Daí em 2020 veio a pandemia e com a pandemia parou tudo de vez. 2020, 2021 o filme ficou parado porque ele ficou travado, né? Se eu tivesse acesso à verba, eu teria produzido o Além do Aposento em 2019. Eu só consegui ter acesso à verba de patrocínio em 2022, o ano passado. Foi daí quando a gente finalmente produziu. Então o filme contou com diárias de 2018, 2019, parou e a gente continuou o ano passado, finalmente, para lançar esse ano. Caramba! Né? Mas pelo filme a gente não consegue, né, notar que houve esse gap, né? Eu não achei que os personagens envelheceram muito, porque são 3 anos, né, quase. 2009, 2022, né? Mas não dá para notar muito esse gap na captação de imagens, né? Exatamente. É curioso, porque até a Marília ali tem cenas que ela estava lá na academia antiga dela de natação em 2018, eu acho, e depois na sequência ali a gente captou ela na academia nova nadando. Então, realmente, né, até parece, não se nota muito, eu acho que passa meio que desapercebido, mas foi isso que aconteceu, teve um baita gap no meio da filmagem. A Ana Lúcia pergunta aqui, tem perspectivas de rodas em cinemas ou outros meios? Acho importante alcançar mais pessoas. Sim, o SESC, a gente está em conversação aí para, de repente, provavelmente ter algumas sessões via SESC, né, que vai ajudar bastante. E a gente está aberto a qualquer sessão, né? A gente disponibilizou o filme no YouTube, mas tem muita gente querendo organizar sessões também, São José do Rio Preto, outras cidades, e a gente está aberto. Então, a princípio, a gente vai dar continuidade agora, depois, quando eu voltar de viagem, né, ali, que eu não falei ainda do próximo projeto, do nosso próximo projeto, né? O projeto mais da Lilian do que meu. E depois, em junho, lá por junho, daí eu acho que pode ser que comece junho, julho, comece a ter sessões do filme
do Além do Aposento por aí, né? Não. Mas aquela história, o caminho que eu quis fazer, o Envelhecência eu vendi para a TV fechada na época, né? Isso é legal, é bom para a gente financeiramente, porque você ganha pela venda do filme, mas eu achei que o filme ficou muito enterrado, assim, pouco acessível para todos, porque então com o Além do Aposento eu abdiquei de vender para canal fechado ou canal aberto, né? Porque quando você vende, eles pedem exclusividade. Então, se eu vendesse, o filme estaria fechado, não estaria com fácil acesso que tem hoje. E você vê, como o exemplo, que tem muita gente que está vendo porque ele está no YouTube. O amigo recomenda, mesmo assim a pessoa quase não assiste por causa que ele tem 1h30, mas acaba assistindo e gosta e acaba repostando. Então, esse que é o caminho que eu estou arriscando, até para ver como é que vai ser, né? Eu quero, porque eu estou investindo nisso, estou investindo em deixar o filme acessível. Até porque se a gente quer trazer esse tema à tona, né, essas discussões sobre o envelhecimento, sobre, né, de como pode ser a vida após 70, 80, tem que ser acessível, né? Então, eu acho que o caminho desse tipo de conteúdo tá no YouTube mesmo. Uhum. Gabriel, eu queria perguntar para você, quando que saiu Envelhecência? Envelhecência saiu em 2015. 2015. Para 2015, 8 anos depois, você está saindo com o Além do Aposento. Você nota uma maior receptividade do público em relação a essa temática? Quando você lançou a Envelhecência, todo mundo assim, filme sobre envelhecimento, não sei, nunca ouvi falar. E aí agora, me parece que as pessoas estão mais interessadas, estão mais abertas para, mesmo que quem não é do meio. Você sente isso ou não? Olha, eu acompanho, né, o Instagram ali sobre envelhecimento desde o Envelhecência. Desde que eu criei a conta do Envelhecência lá, o meu feed de notícias é só contas de envelhecimento. Quando eu criei a conta do Além do Aposento também, lá na ainda produzindo filme, eu também estava acompanhando bastante. É impressionante como mudou de 2015 para hoje. Nossa, o que tem de influenciador abordando envelhecimento, o que tem de influenciador sobre a terceira idade ou sobre, né, os 40 a mais também, feminino, que é outro público bem forte. Tem muita, não existia nada disso. Em 2015 não tinha nada disso. Não tinha nada. Eu acho que hoje tem uma coisa que me traz uma certa angústia, que é esse algoritmo atual de 30 segundos, a gente acaba vendo só frases ou no máximo parágrafos, né? E o que é importante é realmente ler um livro e não ler só uma frase. E esse algoritmo me traz uma angústia porque a gente entra hoje e o nosso feed é 30 segundos e passa, 30 segundos e passa. Então é uma frase de efeito, outra frase de efeito. Por isso até que quando as pessoas recomendam, assistam esse filme, a pessoa abre o link e fala, caramba, 1h30? Sério? É quase que é sério isso? Você me recomendou um filme de 1h30? Né? Mas as maiores reflexões levam tempo, né? As maiores reflexões levam tempo. As maiores reflexões não estão em vídeos de 15 ou 30 segundos, é o que eu acredito. Senão, você precisa de tempo para respirar. Claro. Eu fico angustiado. Esse negócio, esse algoritmo de 30 segundos, a pessoa fica viciada em ficar passando ali. Mas o receio é que todo mundo, justamente quando receba a indicação do filme de 1h30, fala, nossa, isso é muito longo para mim assistir agora. Né? Uhum. Então, é um mundo muito diferente. Assim, você me perguntou se está diferente, está muito diferente, só que hoje esse algoritmo de 30 segundos também pode ser meio perigoso justamente por isso, porque as pessoas podem não estar preparadas ou até não estão mais acostumadas a parar para assistir um conteúdo de 1h30. Uhum. Então, quando você tem que receber uma indicação de um amigo falar, nossa, assiste esse filme, né? Mas, de novo, de qualquer forma, eu acredito que esse vai ser o caminho do filme, vai ser por indicação. Desculpa. Até porque hoje a gente só assiste com indicação. Já viu que você liga o Netflix, o Prime Video, o HBO Plus, qualquer coisa, e você fica perdido na tela? Eu sempre converso com os amigos, o que vocês me indicam hoje? Porque, Sim. e quando você fala, um amigo fala, nossa, eu vi tal série, você tem que assistir, daí você vai lá e assiste. Então, eu acho que hoje a gente funciona muito mais por indicação do que por achar o documentário solto. Acredito que poucas pessoas vão achar o Além do Aposento solto no YouTube e assistir ele inteiro. Eu acho que vai ser o mesmo por indicação. Todo mundo que está nos assistindo agora, que puder indicar o filme, eu agradeço. É isso aí, gente. Vale muito a pena assistir. A Ana Lúcia, super entusiasta do filme, ficou bom demais. Eu assistiria 1000 vezes. Precisa muito ser abordado. O Eco House em Brasil, a Rosângela, pergunta:
não sei se foi falado, mas como surgiu o interesse por esse tipo de abordagem? E aí ela complementa, acabei de assistir e já vou repostar em nossa página. Documentário de grande valor para a nossa sociedade. Parabéns. Ah, obrigado, que ótimo, que ótimo. Ah, Então, como foi, Gabriel, esse interesse por esse tipo de abordagem? O seu interesse em particular? é, Essa era uma das minhas perguntas. Eu não sei se a Rosângela está falando da abordagem da aposentadoria ou da abordagem do envelhecimento, mas uma das minhas perguntas aqui é como que você veio parar nessa área do envelhecimento? Porque você está começando a ser conhecido como um diretor que aborda com muita delicadeza, com muita sensibilidade essa temática, né? E traz personagens muito inspiradores. Então, como é que você veio parar nesse universo? quando eu fiz o envelhecimento, eu estava com 34 anos e já me achava velho para começar algo novo, né? Tipo assim, 34 anos. Até a Miriam Goldenberg fala bem isso, né? Porque velho é sempre o outro, velho é quem é 10 anos mais velho que a gente. Essa temática do envelhecimento, ela sempre me interessou, né? Em 2012, eu queria fazer documentários, tinha um amigo trabalhando com a gente na produtora, o Rogério, ele sugeriu alguns tópicos, e um deles era o envelhecimento. E eu falei, pô, esse eu gosto, vamos desenvolver. Daí, por que o envelhecimento chama a atenção de tanta gente, né? Porque o envelhecimento, quer a gente queira ou não, ele é a última fase da vida, né? Não existe nova fase após o envelhecimento, né? E isso não é que eu estou sendo negativista, não estou sendo... um fato. Depois do envelhecimento só tem a morte. Então, sempre que a gente vê uma pessoa de cabelos brancos, né? Que já passa, que é uma pessoa no envelhecimento, quando a gente vê uma pessoa de cabelos brancos fazendo alguma coisa nova, isso sempre nos chama atenção. E não só de quem trabalha com longevidade, de quem trabalha com envelhecimento. Você pode ver qualquer pessoa, qualquer amigo seu, repostando um vídeo, ou em grupo de WhatsApp, ou no Instagram, um vídeo de um velhinho dançando loucamente numa festa de casamento, ou um senhor de cabelos brancos andando de skate, uma senhora dançando, porque isso chama a atenção de todo mundo, né? Chama a atenção de todo mundo, não só quem trabalha com envelhecimento. Eu acho que ver uma pessoa de idade vivendo como se fosse vivendo com vivacidade, com disposição, isso encanta a gente. Isso encanta porque é um contraste muito forte, uma pessoa que, né, no envelhecimento seria o fim da vida, mas começando uma coisa nova. Então, qualquer ser humano é atraído por essa, né? Como se fosse, eu sempre falo, é quase como você vê uma pessoa idosa começando uma coisa nova, é quase como se fosse um grito de liberdade dizendo aqui não tem ninguém perto do fim, né? Que venham novas experiências. Isso também me encantava. E, de novo, com 34 anos eu já estava começando a me achar velho para fazer um documentário, né? Porque é aquela famosa curva do U da felicidade, ali a parte de baixo do U, entre os 30 e 40 anos, que é a parte onde a pessoa está mais infeliz, é justamente essa transição quando a pessoa deixa de se perceber adulto e começa a se perceber um adulto em direção ao envelhecimento, né? Dos 30 ao 40 é a parte de baixo do U da felicidade, onde justamente quando a pessoa começa a falar, meu Deus, eu estou começando a envelhecer, geralmente essa fase começa com medo, com receio de envelhecer, né? E com 34 anos, imagina, hoje eu estou com 44, olho para trás e falo, caramba. Mas é justamente isso, eu acho que trabalhando, fazendo envelhecência, já mudou a minha perspectiva de envelhecimento, né? Já mudou bastante. Daí, e hoje eu não tenho medo nenhum do envelhecimento porque constantemente eu trabalho com isso, né? Tô pesquisando personagens, pensando, vendo, ouvindo eles, refletindo o tempo todo com isso. Então isso é muito importante, porque você vê que você realmente, eu mudei minha visão, qualquer pessoa pode mudar a visão quando a pessoa tem outra perspectiva, de verdade. Importante que para ter outra perspectiva, você vai ter que assistir um filme, né? E não assistir um vídeo do TikTok ou do Instagram de 30 segundos, 1 minuto. Por isso que eu friso, né? Eu acho angustiante ficar dando só mensagem de envelhecimento somente via Instagram com 30 segundos. Eu acho que tem que ser um material mais denso, mais extenso, né? Para fazer isso. Legal. A Vera está bem interessada aqui nos personagens. Ela pergunta como foi o aceite dos personagens? Todos aderiram de imediato? Porque tem algumas histórias que são delicadas, né? Por exemplo, a do Anildo. O Anildo tem que revelar para todo mundo um problema com álcool e tal. Então, algumas situações eram mais delicadas. Como é que foram os personagens? Você teve que convencer muito ou não? O Anildo, a primeira vez que eu fui no Anildo, fui fazer entrevista teste com ele. E foi a entrevista que ele entrou no filme.
E ele falou tudo aquilo porque eu não sabia da história dele, eu não sabia do alcoolismo, né? A Débora, na verdade, o marido da Débora, que conheceu ele numa corrida e me indicou, eu cheguei lá sem saber nada dele, sabia só que ele era um corredor, fui ouvir da história dele e ele contou aquilo que está no filme, porque a primeira entrevista que era uma entrevista teste, ele já contou daquela maneira quando uma pessoa conta, ela nunca conta da mesma forma de novo. Se você for entrevistar, eu sei que não ia ter a mesma entrevista, eu sei que ela não ia falar daquele jeito espontâneo que ele falou. E ele contou, no dia que eu me aposentei, né, no dia seguinte, eu fui para a área da minha casa, olhei para o céu azul e falei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ele não sabia, ele realmente, eu nem sabia, de novo, né, uma coisa que eu nem sabia que era possível. Como é que pode realmente existir esse choque, né, de falta de preparo por um tempo vago? Daí o que ele fez? Antes dele só ia no bar. Socialmente, ele começou a ir no bar de manhã e acabou caindo no alcoolismo, né? Mas ele aceitou, sim, o Anildo aceitou participar de imediato. Daí, como o filme teve eu captei em 2018, 2019, o Anildo depois, o filme não andava, então ele não sabia que história é essa de documentário. Me lembro que teve uma época que o Anildo disse que queria sair do filme. Gabriel, esse negócio de documentário, não sei não, se eu quero sair, eu acho que eu vou parar. Eu fiquei desesperado, porque adorava a históa dele, né? Quase. Daí eu falei, Anildo, só que nessa altura já tinha o trailer montado. Em 2019, Anildo, calma aí que eu fui conversar com ele na casa dele. Fui lá conversar com ele. Daí, não, é muito legal, tentando conversar. Daí eu mostrei o trailer para ele. Daí, quando ele viu o trailer, ele gostou, né? Ele gostou não, legal, vou continuar e tal. Até mostrou para o Arnaldo, o amigo dele que estava lá, que está no filme, né? Eu falei, ufa, graças a Deus, porque ele aceitou de cara, mas sim, 2 anos depois, como o filme travou um pouco, ele quase saiu, ele queria sair. Graças a Deus o teaser convenceu ele de volta. E depois ele viu o filme, ele estava lá na estreia, né? Ele gostou bastante do filme e também gostou muito da história dos outros, né? E realmente ele foi muito corajoso, né? Porque ele teve aquela história do alcoolismo, mas depois, graças a Deus, ele deu a volta por cima, né? Que é muito bacana ver esse aprendizado que ele nos traz. Pois é, porque foi todo o processo depois da aposentadoria, né? Ele se aposentou, aí ele estava lá meio sem rumo, começou o alcoolismo e saiu do alcoolismo. Então, esse contraste é muito interessante. Os outros personagens foram tranquilos, assim, aceitaram na boa, beleza, vamos fazer, vamos rodar. Tranquilo, foram todos a Tomiko, foi muito legal. O Koji já tinha dado várias entrevistas para a TV. Então, eu já no Envelhecência também eu entrevistei já alguns personagens, a Edmeia, que dá bastante entrevista para TV. Então é mais fácil, você vê que a pessoa já está mais preparada, porque ela já se acostumou a falar, ela fala até melhor por causa do costume, né? Da prática de falar. E no Além do Aposento, todos os personagens eu acho que não estavam tão acostumados, não tinham, porque no Envelhecência eu pesquisei, não tinha verba, foi tudo através da internet. Então eu acabei caindo em personagens que já tinham aparecido na mídia. Então todos eles ali falavam muito bem, já tinham uma certa prática da entrevista. Então eles falaram muito bem. Agora o Além do Aposento foi inédito para todos, assim, porque a Marília já saiu em jornal, mas não em entrevista assim, um vídeo, ela não estava acostumada. Então, para eles, foi uma novidade para todos eles. Menos o Koji. O Koji já estava mais acostumado. Então, o Koji foi super fácil o acesso. Eu achei ele no Facebook, mandei mensagem, ele me passou o telefone, foi super fácil. Os outros aceitaram de cara, só que, claro, nunca entendiam muito bem o que era, como é que ia ser o produto final, né? Como é que ia ser o filme final, né? Na estreia lá, todos falaram, poxa, ficou muito legal, todos gostaram. Até a Marília falou, poxa, não sabia que ia ser tão legal. Eu achei que me surpreendeu positivamente. Todos, assim, essa foi a resposta que eu tive de todos. Justamente porque eles não tinham muita visão do todo, né? Até nem sabiam do Kalash, da participação do Kalash, que o Kalash no final é o fio condutor, né? Ele que guia todo o filme, e ele fala muito bem. Então as falas, tudo ali bem estruturado, o pessoal gostou bastante. E como é que foi? Você falou, eles gostaram bastante de se ver lá e de repente ver a história contada, né?
tem um fio condutor ali, né? Não é só uma aspa que você pegou dele numa entrevista e colocou lá. A história dele está sendo contada de uma maneira ampla, né? E aí eu sou corredora, e aí queria contar aqui para vocês que a Tomiko é muito engraçada. A Tomiko é corredora e ela corre umas distâncias assim absurdas. Ela tem 70 e tantos anos e ela vai parando no Parque Ibirapuera para contar para todo mundo do filme. Muita gente assistiu, teve gente que não assistiu, mas ela conta do filme e ela sempre fala: gente, se eu já me amava, agora eu me amo mais ainda. De ter visto a conquista dela na telona, todo mundo vendo, todo mundo aplaudindo. Então, eu acho que o filme também teve um efeito muito positivo nas pessoas que foram retratadas, né? Assim, são pessoas que estão já com seus 70, 80 anos e estão fazendo coisas incríveis que para elas é absolutamente comum, né? Mas é aquele povo todo falando: gente, mas como? O Koji e a Marília, deixa eu ver, tem a Tomiko, deixa eu só pegar aqui, a Nildo, depois vem a Marília, depois vem o Devarte, depois vem o Guido, depois o Koji e a Tomiko. Realmente, a Marília, o Tomiko e o Koji, a Marília e o Koji eram os únicos que já estavam acostumados assim a serem vistos, porque o Koji já tinha dado bastante entrevista com a questão dele do patins, ele já saiu em vários programas, então ele já estava acostumado. E a Marília, não em entrevista de vídeo, mas em jornal, assim, em revista, matérias de jornal, ela já tinha saído bastante. Então eles já estavam, de certa forma, um pouco preparados para se verem como exemplo, né? Mas agora, os outros nunca tinham participado, então é muito legal ver o efeito que isso faz neles, porque realmente, quando eles, na sessão de estreia que a gente teve, né, no cinema, tem uma transformação que eles falaram: caramba, eu sou um exemplo, eu posso ser um exemplo para outras pessoas, né? Isso é transformador, isso é bacana, né? E de fato, porque é uma coisa que, quando você vê o pessoal que estava na sessão, foi falar com eles depois, né? Pô, muito legal essa história. Então é bacana que é um despertar para esse lado deles, que eles falam: caramba, eu tenho uma história de vida exemplar, ou admirável, que é, né? Que é o caso, porque estão retratados lá. E até o Devate falou: Gabriel, caramba, eu não estou acostumado com isso. Eu moro no meio do mato, porque ele foi na sessão, né? Daí viu, o pessoal veio falar com ele. Para ele foi, de certa forma, uma surpresa, um choque positivamente, claro. Mas foi uma coisa, eu fico muito feliz, porque, de certa forma, eu proporcionei isso para eles, né? Essa nova experiência, se verem como exemplos. Eu acho sensacional isso, porque para mim eles realmente são. Espero que sejam para muitas pessoas também. E dá um super boost de autoestima neles, né? Porque deve ser uma coisa assim sensacional você tá fazendo algo que você faz todos os dias, de repente aquilo ser um exemplo para tanta gente, né? Desculpa, você ia falar? Não, eu ia falar que a Tomiko, inclusive, é engraçado que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo novos mundos, né? Esse mundo de ultramaratona eu não conhecia, eu não sabia que existia e nem sabia dessa loucura que o pessoal vira à noite correndo, né? Das provas que a gente filmou lá, a Tomiko correndo, e o pessoal, muita gente vai com um carro de apoio, sabe? Vai 2 pessoas correndo, 3 pessoas correndo, um grupo, daí tem alguém, um amigo ou um preparador, que ele não vai correr, ele vai com o carro, levando mantimentos para numa parada, tá? E a Tomiko, tadinha, né? Ela vai sempre sozinha, ela não vai, nunca tem alguém dando suporte para ela, que nem o Gustavo Abad, um amigo dela, contou no filme, né? A Tomiko foi fazer a primeira lá, de 135 milhas, uma loucura, sem suporte, sem apoio nenhum. É uma figura, é realmente uma figura. E quando a gente foi gravar a Tomiko, a gente tava com um carro lá, eu, o Rafa Mariano, o Rafa Miani e o Marcel, a gente ia parando e, de certa forma, a gente estava lá dando um amparo para ela. Então, ela se sentia prestigiada, porque tinha alguém acompanhando ela, né? E filmando, então... E ela falou, para ela foi muito legal, né? Para nós foi sensacional, para nós foi muito boa. Ela é uma fofa, uma figura, foi muito bacana. E aí eu descobri esse novo mundo, que é uma loucura, essas ultramaratonas, né? Que a gente foi filmar, quando a gente vai filmar, que a gente viu o que era. Pois é, né? A gente nem imagina que uma pessoa de 70 e tantos anos corra... Quantos quilômetros foram? 200 e tanto, 217, é uma loucura. 217 quilômetros. Gente, quem não assistiu ainda, quem tá aqui, não assistiu o filme ainda, assista, porque tem cenas maravilhosas e tem histórias assim altamente inspiradoras. Essa da Tomiko é realmente uma coisa louca, assim. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem coisas muito importantes assim nesse
nesse documentário que provoca muita reflexão. Então, recomendo para todo mundo, gente. E quem já assistiu, vai lá, assiste de novo, porque sempre tem algo novo que a gente acha, que a gente não pegou da primeira vez, pega na segunda. Então, vão lá, assistam. Gabriel, como é que tá? Onde assistir? Daniel Guzmán Rosas perguntando. Tá no YouTube, no canal Além do Aposento. A gente tem se quiser também pode entrar aqui no Instagram, na página Além do Aposento, e ali na página, no perfil, tem o link. Você clica, vai direto para o YouTube. É o que a gente estava falando aqui, tem 1h30, né, o filme, então vai preparado porque é uma reflexão longa. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Estou para falar. Ô, Gabriel, como é que você falou, né? Que você estava lá com 34 anos falando, cara, já tô velho, putz grilo, agora é só morro abaixo, tal. E agora você está com 44. Como é que está sendo o seu processo de envelhecimento agora? Como você enxerga o seu processo de envelhecimento? Como eu comentei ali antes, para quem entrou agora, quando eu fiz o Envelhecência com 34, eu me achava velho para fazer um documentário. Eu achei que estava tarde já. E já fazendo Envelhecência, isso mudou minha visão. Eu comecei a aprender a enxergar o envelhecimento de forma diferente. Então, desde o Envelhecência, isso me transformou. Justamente porque eu, por exemplo, no Envelhecência, eu entrevistei o Oswaldo Silveira, que corria maratona, e, poxa, ele estava melhor que muita gente. O nosso querido Oswaldo já faleceu, né? Ele faleceu 1 ano e meio depois do Envelhecência. Mas ele estava muito bem e melhor que muita gente de 20 que não se cuida. Então, ali já mostra que o importante mesmo é você se cuidar. Porque se você se cuidar, você pode ter uma saúde melhor que uma pessoa de 20 que não se cuida, de 30. Né? O importante é o cuidado que você tem com você mesmo. Que agora, no Além do Aposento, o Devart fala algumas frases muito bacanas, né? Que tipo, se você esquece de você, meu amigo, ninguém vai lembrar. Que é essencial, e é justamente ele fala do processo, que o Devart fala que é um processo. O Devart é um dos personagens do Além do Aposento que vive mais no presente, né? Ele não enxerga muito esse conceito de aposentadoria, de deixar a vida para o futuro, no quesito, porque muita gente deixa para fazer algumas coisas após se aposentar, né? E eu enxergo o envelhecimento hoje completamente de uma forma positiva, assim como os meus filmes, né? Sou suspeito, porque eu gosto muito dessa abordagem positiva, porque eu gosto de acreditar que eu vou conseguir chegar lá. E vou, se me cuidar, se você se cuidar, você vai chegar lá bem. Né? Esse é o ponto. E claro que eu trabalho com alguns exemplos de esporte, a maioria, mas eu queria só frisar que o mais importante é você viver uma experiência nova num ambiente novo. Não precisa ser, para quem está nos ouvindo, não precisa ser necessariamente esporte, mas que você entre, sei lá, num clube de livro, algum encontro de clube de livro, e já se proporcione para você que você esteja num ambiente novo, com pessoas novas, convívio social. No Envelhecência tem o Edson Gambugi, que fez faculdade de medicina depois de 80 anos, e é engraçado que quando ele foi no primeiro dia de aula, os alunos do curso, os colegas dele, né, olhavam para ele, um senhor de bigode branco, e eles falaram, cara, esse cara aí deve ser o reitor da universidade. Quem é esse cara? Eles não estavam acreditando que poderia ser um aluno, um colega deles. Então, deve ser o reitor, o curso é novo, deve ser um reitor que está acompanhando o primeiro dia de aula. Daí, no dia seguinte, eles descobriram, claro, que era um colega deles, e eles ficaram maravilhados com aquilo. E muitas vezes a pessoa de mais idade, ela tem preconceito com ela mesma, de ela pensar, nossa, eu vou entrar numa turma de pessoas, de jovens, de pessoas com 20, 30 anos, e eu lá vou ser com 60 anos, 70 anos, o que vai ser? Vai ser horrível. E não tem esse... Quando o Gambugi, com seus 80 anos, foi para a universidade, os colegas adoraram, se divertiam, adoravam ele, e ele adorava os colegas. Então, essa troca é sensacional, né? Essa troca é sensacional. Eu diria que essa troca é até muito mais... Ela traz muito mais coisas novas do que a troca com pessoas da mesma idade, porque essa troca intergeracional, nossa, ela foi um ânimo de alegria para os dois lados, né? E o seu Gambugi foi tipo o ídolo, o mascote, digamos assim, da turma até o final, até a formatura. Então, se você consegue deixar o preconceito de lado, se colocar num ambiente diferente, não precisa ser esporte, pode ser uma aula, um curso novo, isso é sensacional, porque isso vai mudar a tua rotina. E quebrar a rotina, quebrar o seu hábito, é a parte mais difícil, né? Todo mundo me pergunta, Gabriel, uma dica. A minha dica é essa, sempre quebre a sua rotina, mesmo que seja uma coisa simples, né? Não precisa ser esporte.
Vou voltar para o caso da Tomiko aqui de novo, do Além do Aposento. Ela foi diagnosticada com osteoporose e foi caminhar no parque. E é muito engraçado que da caminhada ela não tinha pretensão nenhuma. Era simplesmente uma caminhada no parque. E olha onde aquilo foi levar ela, olha onde aquilo conduziu ela. Né? Porque da caminhada era uma volta, 2 voltas, de repente se tornaram 10 voltas, de repente ela conheceu o pessoal lá do parque, começou a conversar, o pessoal levou ela para a corrida. A gente nunca sabe como vai desenrolar. É aquela coisa, sai de casa que as coisas acontecem, você sai do seu ambiente que as coisas acontecem, e você não pode prever o que vai acontecer. Né? As coisas só vão acontecendo depois que a gente estiver em outro ambiente. Então, ali alguém comentou ali, ó, super importante é a intergeracionalidade e com certeza a empatia. Com certeza, né? Intergeracionalidade e essa vivência nova de experiências novas vão nos levar para rumos que a gente nem sabe o que vai ser. Né? Sobre a intergeracionalidade, a Marisa da Câmara diz, traz equilíbrio. Aqui, Milene, cheguei depois, qual o nome do filme? O nome do filme é Além do Aposento. Vai lá no YouTube, tá lá, é incrível. Depois volta aqui para contar pra gente, deixa os comentários. Gabriel, quais os próximos passos? Todo mundo pergunta, né? Essa é a pergunta. Mas e aí, qual que é o próximo projeto? Ó, eu vou entregar aqui, essa é a parte mais bacana, porque a Lilian, que está me entrevistando aqui na parte de cima do vídeo, ela me convidou para fazer uma viagem por 2 meses, parando em todas as Blue Zones, que são as regiões... Eu vou falar aqui, mas quem deveria falar é você, né, Lilian? Porque essa ideia é sua. Conta para você o projeto que você me convidou de última hora, que eu até pensei que não ia dar conta, mas eu, graças a Deus, consegui topar. Gente, bom, quem está aqui, não sei se acompanha a gente, eu e o Gabriel, a gente vai sair numa viagem de quase 3 meses pelas Blue Zones, que são as áreas mais longevas do mundo. Então, são áreas que já foram estudadas, né? Existem inúmeras pesquisas feitas nessas regiões que têm populações centenárias. Então, o povo vive 100, 105 anos com saúde, com boa cognição. E essas regiões ficam na Costa Rica, Estados Unidos, Japão, Grécia e Itália. Mas são regiões isoladas, né? Então, por exemplo, na Costa Rica fica na península de Nicoya. Então, é uma população que mora naquela península que se observa que tem um determinado tipo de alimentação, um determinado tipo de estilo de vida. E aí, os pesquisadores foram lá tentar descobrir o que é que faz essas populações viverem tanto. E isso nessas outras regiões também. Elas se chamam Blue Zones porque os primeiros pesquisadores encontraram essa região na Sardenha e eles assinalaram no mapa com uma caneta azul. Fizeram um círculo azul ao redor da região e aí por isso que ficou conhecida como Blue Zone. Então, eu e o Gabriel, a gente vai tentar desvendar os mistérios das Blue Zones. Eu, a princípio, ia sozinha, porque eu sou repórter e eu trabalho com o bloquinho e a caneta, mas a gente vive em tempos multimídia. Então, todo mundo assim, mas Lili, você não vai fazer um filme? Você não vai... Nada? Como assim? E aí eu falei, mas gente, eu sozinha não consigo fazer tudo. E aí, sabendo do currículo do Gabriel, do interesse dele pela temática e da qualidade do trabalho dele, e também, assim, a amizade que a gente tem, falei, eu acho que o Gabriel seria uma pessoa muito legal para trazer comigo na viagem. E quando eu fiz o contato, o primeiro contato, falei, Gabriel, então é este o plano, e aí, o que você acha? Ele falou, cara, não dá, tenho 2 filhas adolescentes, não tenho como. Tem que, né, organizar a rotina da casa, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Isso foi numa sexta à tarde. E aí, no domingo à tarde, ele me escreve, Lilian, então, o convite ainda está de pé, porque eu conversei aqui em casa, talvez haja essa possibilidade. Aí, no fim, deu certo. Então, o Gabriel vai comigo e eu vou fazer matérias da estrada, vou, né, alimentar redes sociais, vou fazer matérias. E o Gabriel vai fazer toda a captação de imagens, entrevistas e tal, para a gente fazer um documentário na volta, gente. Então, o próximo projeto do Gabriel é esse documentário que a gente vai fazer sobre as Blue Zones. Um grande projeto.
podem mandar. Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? Porque senão eu fico falando aqui. Não, pode falar. Né? Eu ia falar que é um ótimo, um grande projeto, graças a Deus, né? Essa Gente, no aposento, já é ótimo já poder engatar em outro projeto. Eu fiquei muito feliz com o convite, estou ansioso pela viagem. eu também, estou super ansiosa aqui. Ana Maria Horta falando aqui, maravilha, vou acompanhar vocês. Marisa da Câmara dizendo que máximo que ele vai, isso vai ser sucesso total. A Rosângela dizendo vai ser maravilhoso, poucos conhecem sobre as Blue Zones. Ana Lúcia dizendo já estou na expectativa. Gente, documentário demora para ficar pronto. Não é assim, a gente vai chegar, o documentário está pronto. Mas é ótimo. Tem um vai conseguir já, nos 2 documentários que eu fiz de envelhecência, o Além do Aposento, eu tive que produzir um teaser para conseguir patrocínio, né? E é muito importante pegar material, porque geralmente você não consegue, é difícil convencer um patrocinador quando ele não consegue visualizar o projeto, né? Mas tanto no Envelhecência quanto no Além do Aposento foi o trailer que eu montei, não, pré-trailer, eu entrevistei alguns dos entrevistados, e já montei um videozinho ali para mostrar o projeto, e foi aquilo que vendeu o projeto. Então, com esse projeto nosso, a gente vai ter bastante material já na frente, o que é ótimo, porque, né, a Aline, quanto tempo você planejou essa viagem? Então, eu quero, desde que eu comecei a trabalhar com envelhecimento, eu já queria fazer essa viagem, mas é uma viagem que requer um investimento de tempo, um investimento financeiro, né? A gente está indo sem patrocínio, né? A gente está indo acreditando que isso vai ser algo para trazer informação de qualidade. É esse o objetivo que a gente tem, né? Então, eu estava há 10 anos pensando nessa viagem e aí agora eu falei, puxa, 10 anos da Aptari, eu acho que seria uma ocasião importante de comemorar e eu acho que essa viagem seria uma forma legal de se comemorar esses 10 anos de existência. Então, assim, a viagem seria uma viagem de reportagem mesmo, né? Para gente, para eu entender o que acontece lá e depois trazer para cá, talvez fazer um fórum. Mas aí veio essa ideia de todo mundo falando, mas ele não vai gravar nada, não vai fazer filme, não vai, né? Nos tempos de hoje, se não fizer imagem, é quase como se não tivesse existido, É né? verdade, nos tempos de hoje, olha o Instagram, a foto do Instagram sumiu, é só vídeo, né? Pois é. Então, as pessoas hoje estão muito... As pessoas não leem mais, né? As pessoas querem assistir. Às vezes, eu sei de pessoas que, assim, não buscam coisas no Google, não faz a busca no Google, busca no YouTube direto, entendeu? Porque daí já vem a explicação, não precisa nem ler. Ela só escuta a pessoa explicando, né? Então, eu acho que vai ser... Foi uma... Assim, acho que as estrelas alinharam Verdade. e aí deu certo ir e da gente conseguir fazer essa viagem agora, nesse momento, né? Então, e eu acho que vai ser muito interessante também, porque a gente já sabe bastante coisa das Blue Zones, já foram feitos muitos estudos, já foram publicados livros, tem marca registrada de Blue Zone, né? O Dan Buettner, ele faz parcerias com prefeituras para desenvolver programas, por exemplo, a cidade é muito obesa, então ele consegue desenvolver um programa com a prefeitura que seria uma espécie de programa de saúde pública para tentar diminuir o peso da população. Então, já tem muita coisa sendo feita de Blue Zone. Mas a minha curiosidade é como é que a gente consegue aplicar isso na nossa vida aqui, porque lá eles estão em ilhas. Então, por exemplo, a Sardenha é uma das Blue Zones, mas é uma região específica na Sardenha, nas montanhas, em que as pessoas vivem muito. E eles tomam leite de cabra, e eles tomam um vinho que tem um determinado tipo de uva. Então, assim, como é que a gente consegue utilizar esse conhecimento que foi descoberto nessas regiões para o nosso estilo de vida, né? Ou será que a gente tem que mudar para uma ilha e viver lá na montanhinha, isolado, sem tecnologia, sem estresse, né? Então, eu quero entender um pouco isso, quero entender como é que foi o impacto da pandemia nessas regiões. Então, gente, uma das razões pelas quais essas populações vivem tanto também estar junto com a família, estar junto com os amigos. Na pandemia ficou todo mundo isolado. Qual foi o impacto?
desse isolamento nessas populações, né? A gente já consegue medir? A gente já tem alguma pista de como isso impactou? Tecnologia, como é que isso atinge essas populações? Eles têm acesso, não têm acesso? Ou será que, porque eles estão tão inseridos socialmente, tem os amigos, tem a família, os netos e tal, eles não estão nem aí para a tecnologia? Então, eu quero entender, e um pouco além de só o estilo de vida, entender como é que os acontecimentos atuais vêm impactando essas regiões. Será que as Blue Zones vão sumir? Né? Porque os centenários vão morrer de alguma coisa. E aí, será que as gerações que vêm, elas vão conseguir manter esse estilo de vida? Em Okinawa, já se fala que, assim, os homens de Okinawa estão entre os mais obesos do Japão, porque entrou ultraprocessado, McDonald's, então as pessoas estão comendo mal. Então, assim, será que Okinawa não vai mais ser uma Blue Zone? Então, eu quero entender um pouco os desdobramentos, né? Como é que isso... Porque as Blue Zones começaram a ser estudadas no começo dos anos 2000 e a gente já está em 2023. Tanta coisa aconteceu nesse tempo todo. Então, a ideia é com um caderninho, entrevistar todo mundo, conversar com os idosos e ver o que a gente consegue descobrir e trazer para cá. Exatamente. Estão sabendo tudo em primeira mão, hein? Ó, a gente nem anunciou que a gente ia falar da viagem, mas aí vocês que estão aqui acompanhando a gente já estão sabendo em primeira mão que vai ter documentário da viagem e o que a gente vai procurar pesquisar lá. Quais são as suas expectativas, Gabriel, para essa viagem? É difícil, é que eu falo, é uma página em branco, é melhor. Eu vou até pessoa, é que nem como eu estava falando quando cheguei no Anildo, eu fui e eu não sabia o que esperava. Eu vou deixar. O que vai ser um desafio para nós é a questão da língua, né? Porque como a gente não fala a mesma língua, então a gente não consegue na hora, a gente vai ter que, é uma coisa que a gente só vai entender depois na edição. Isso é um pouco diferente, é um desafio fazer um projeto, porque, né, Grécia, Japão, Sardenha, ali o espanhol até dá, o inglês a gente fala, mas o resto vai ser vai ser desafiador, é um desafio bacana. Então, minhas expectativas agora não sei, vai ser, vou deixar, que nem eu sempre deixo o documentário acontecer. Sai para gravar e deixa acontecer. É mais ou menos a mesma coisa que eu estava falando aqui para as pessoas, né, de dica de envelhecimento, para você sair de casa e deixar acontecer, muda o seu hábito e deixa acontecer. Vai ver o que dá. Mas é assim sempre, né? Até os personagens são assim, nos documentários que eu fiz. Eu sei um pouco, mas eu vou ver realmente se eu consigo, se eu acho interessante depois. Então, o que a gente vai encontrar pela frente que vai nos mostrar. É que a gente já conversou aqui, eu falo, Lilian, esse documentário ele vai se apresentar para nós quando a gente estiver lá, porque é muito difícil a gente falar agora daqui como que ele vai ser, porque a gente não tem nem ideia do que vai vir para nós. Então, vamos deixar ele acontecer e daí a gente vai começar a ver os possíveis desdobramentos desse conteúdo. Que é incrível, né? Que é incrível. Eu tô super animada, assim. Eu tô fazendo aqui a pré-produção, marcando as entrevistas, tentando achar os personagens. Eu tô muito, muito animada para essa viagem, porque cada lugar tem um jeito de viver, sabe? Então, assim, os idosos de Okinawa são muito diferentes dos idosos da Costa Rica e dos idosos da Grécia, né? Então, acho que a gente vai ter uma variedade de velhices aí que eu acho que é bem interessante, sabe? Eu estava lendo... Essa aqui é a edição bem antiga do Blue Zones, eu já tinha lido, estava lendo de novo, marquei aqui para fazer perguntas e tal. E aí, uma das coisas que ele fala... e na Costa Rica é que, engraçado, os centenários da Costa Rica, todos eles têm relacionamentos extraconjugais. Esse é um fator. Não, vamos trazer essa ideia para cá que não vai dar ruim. Talvez esse não seja o que a gente quer importar, né? Então, é uma coisa que um dado que você nunca esperaria, né? Daqui levantar. A última coisa que a gente ia falar. Mas eles não colocam na lista assim, de fatores que ajudam no envelhecimento. Eles só falam, olha, a gente observa isso, mas a gente não toma polêmica.
Mas é muito Gente, bacana. vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ai, meu Deus, ó, eu tô fazendo tchauzinho para as pessoas aqui sem querer. Vocês têm algum pedido de informações que vocês queiram que eu ache lá? Algumas pessoas já mandaram no direct, mas se vocês têm alguma curiosidade sobre esses lugares, manda pra gente, porque às vezes eu tô aqui pensando numa pauta e vocês têm assuntos que vocês gostariam de saber. Eu já vou estar lá, não me custa perguntar, não me custa tentar descobrir com os idosos, não me custa perguntar para os pesquisadores, eu vou estar conversando com gente que está estudando essas populações há muito tempo, então realmente não me custa. Então, se vocês tiverem perguntas, me mandem, podem mandar no direct da Tari, que a gente vai e tenta descobrir, porque quanto mais informação, melhor. Certo, gente? Então, ó, 7h58, eu falei que a gente é super pontual. Gabriel, você quer fazer alguma última colocação, alguma última reflexão aqui pra gente? Não, eu vi que muita gente entrou depois, né? Se alguém entrou agora e não sabe do que a gente falou, a gente estava falando do documentário Além do Aposento, que está disponível no YouTube desde o dia 3 de março, né? É um documentário de 1h30, quase 1h40, na verdade. Quem puder e não assistiu ainda, por favor, assistam, porque está lá disponível. É uma escolha nossa aqui da produção até disponibilizar ele no YouTube, porque é um tema que a gente quer que seja discutido, que a gente quer que seja acessível, porque hoje é muito bom você poder indicar um filme com um link, né? E a gente até deixou de ganhar com a venda do filme justamente para deixar ele aberto para todo mundo. Então, esse link, inclusive, está aqui no nosso Instagram, se você for na página Além do Aposento, lá no perfil tem o link do YouTube. Você pode copiar, indicar para alguém, porque justamente eu acho que o filme vai se fazer através das indicações, né? Tanto quanto o Envelhecência do documentário anterior, que ele foi crescendo, ganhando força, à medida que as pessoas foram vendo e acharam que ali tinha alguma coisa para debater. Eu também acredito que o Além do Aposento tem um conteúdo bom para trazer, para levantar um debate sobre a preparação, o questionamento do que pode ser a aposentadoria, né? O que pode ser uma vida após a aposentadoria. Então, para quem entrou no final, é isso. Se puder lá assistir o filme e recomendar, eu agradeço. Legal. Gente, eu vou deixar também, o vídeo vai estar disponível, a nossa live vai estar disponível no Instagram, no YouTube e depois vira podcast. Então, não tem como perder. Se você quiser ouvir de novo, tá em todas essas plataformas. A gente vai deixar na descrição o link também para acessar o filme do Gabriel. Quem não assistiu o Envelhecência, assista também, porque é maravilhoso. Tem exemplos muito legais, personagens maravilhosos, como é que eles chamam da Faculdade de Medicina, Gabriel? Edson Gambugi. Gambugi. Assim, exemplos que você fica encantada. Então, recomendo também o Envelhecência e o Além do Aposento. Tá lá, no YouTube. Pessoal, então é isso. Ó, todo mundo aqui falando sucesso para ambos. Obrigado, Ana, que está falando ali que recomendarei sempre. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão recomendando e compartilhando o filme aí. E é isso, gente. Então, ó, 8h01, vamos terminar a nossa live. Quem assistiu a live e não segue a gente, a Tari 360, siga lá. Siga também o Além do Aposento, porque vale a pena. O Gabriel sempre coloca coisas muito legais lá. E é isso. E semana que vem a gente tá aí de volta com mais uma live. Gente, falta pouquinho para viagem. Tô super animada e vocês têm que seguir a gente na viagem também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Gabriel, muitíssimo obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Obrigado, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.